Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Londrina, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade linda, cheia de comemorações. Hoje está acontecendo o Viva o Centro Julino, lá na Praça da Bandeira. Então vamos para lá, viu pessoal? Daqui a pouquinho estaremos lá também. E hoje também vamos conversar a respeito de rock and roll. O que é o rock, não é? Que música é essa, não é? Que sintonia é essa? Que tema é esse? Que às vezes as pessoas, elas se vestem para isso, elas têm comportamento para isso, as pessoas parecem que andam em grupos, o rock and roll transforma pessoas, as letras instigam pessoas, né? Ditam moda. O Dia Mundial do Rock and Roll se aproxima e nós temos aqui pessoas que conversam, conduzem sua vida também com rock and roll, independente de trabalharem diretamente ou não, estudam e curtem o rock and roll. Silvio Demétrio, professor de jornalismo na UEL, professor do curso de jornalismo na Universidade Estadual de Londrina, é colaborador da revista Cult e da Folha de Londrina, edita a newsletter de cultura Tanga, a verdade quase nua, e atualmente desenvolve a pesquisa O Som e a Fúria, que investiga a formação do rock, jornalista em publicações com Rolling Stones, Queen e Creed. É isso? Isso. Bom dia. Bom dia, bom dia. Que legal, cara. Meu projeto de pesquisa é sobre essa relação do jornalismo com rock and roll, que tem alguns, né, jornalistas lá da época, isso final da década de 60, que os caras desenvolveram uma maneira muito particular de escrever, né? E eu pesquiso isso e curto muito rock and roll, sou londrinense por adoção, nasci em Apucarana, aqui do lado. Enfim, sou cria do Paulão Rock and Roll, né? Enfim, grande Paulão Rock and Roll. Daquele circuito de vinil que tinha no centro. Exato. De Londrina, que era muito legal. Tempo da Avalon, aquelas coisas todas. Exato. Pô, é isso. Gosto muito, enfim, vivo isso, né? Enfim, um prazer estar aqui com o Fiuza e com o Fábio Silveira. Enfim, o Fábio Silveira, a gente é quase da mesma família, né? Tinha uma época que eu morava, trabalhava e estudava com o Fábio. Então via o Fábio mais do que o Fábio se via no espelho, né? Colado o dia inteiro junto. Colado o dia inteiro junto. E o Fiuza, eu tive o grande prazer de participar da organização de um evento que ele fez em Cascavel maravilhoso, que ele quer trazer para cá, depois ele vai falar disso, que é o Congresso Internacional de Estudos do Rock. Isso foi maravilhoso quando aconteceu. E vai acontecer de novo aqui em Londrina, porque Londrina merece. Londrina merece. Londrina é uma grande tribo e o nome do cacique é Paulão Rock and Roll. É verdade, a gente não pode se esquecer. Muito bem. Alexandre Fiuza, professor de História na UEL, paulistano vivendo no Paraná há 25 anos, licenciado em História com mestrado, doutorado e pós-doutorado na área. Foi metalúrgico em São Paulo por 7 anos antes de entrar na carreira docente em escolas de educação básica e depois por mais de 25 anos como professor universitário no Paraná. Sempre muito pesado, né? Metaleiro, né? Que mais? Aqui, ó, metalúrgico e vambora, né, cara? Fiuza, prazer ter você aqui, viu? Eu agradeço o convite. Eu acho que eu sou um pouco diferente do Fábio e do Silvio, porque eu acho que eles são mais roqueiros do que eu. Eu sou um simpatizante do rock, né? Inclusive quando a gente organizou esses dois congressos que o Silvio mencionou, o primeiro e o segundo Congresso Internacional de Estudos do Rock, eu fui alçado a um grande representante do rock dentro das universidades, mas não tenho exatamente esse vínculo tão orgânico. Claro, gosto muito do rock, né? Não teria organizado um evento se fosse diferente, mas a minha trajetória passou também por outros gêneros musicais, principalmente MPB, né? Que eu tenho um vínculo bastante forte. Inclusive, escrevendo letras de canções, eu concorri a alguns festivais da canção aqui pelo Paraná, no início dos anos 2000, assim que eu cheguei de São Paulo. Então eu tenho uma vivência também muito estreita assim, com a música popular brasileira, né? Muito bem. Fábio Alves Silveira, jornalista, professor e baterista da banda Nick Vigarista. Jornalista e professor universitário, baterista da banda Nick Vigarista, grupo de rock autoral com estética punk, formado ao lado dos colegas Beto Klein, baixista, André Azevedo Fonseca, guitarrista, e também professor do Departamento de Comunicação da UEL. Formado em jornalismo pela UEL, atua na Folha de São Paulo, no Jornal de Londrina e na RPC, onde foi comentarista de política e repórter. Atualmente é professor do curso de comunicação da UEL. Fábio Silveira, também um roqueiro. Bom dia.
Muito bom dia, obrigado pelo convite, bom dia para você que está nos acompanhando aqui a partir do litoral de Londrina, nas margens do Igapó. E, cara, tu falou na tua apresentação, Marcão, do comportamento, né? É interessante, assim, porque como assim, eu tenho banda atualmente, e a gente no horário comercial, tu vê lá, os alunos vêm, né, tiozinho, cabelo branco, pacato e tal, quando a gente vai, ou no ensaio, ou quando a gente vai pro palco, cara, é outra... o nosso vocalista, o André, né, o cara que fala assim... Calminho. Calmo, tal, não sei o quê. A hora que ele... Assume! Ele é o frontman da banda, né, a hora que ele... parece que o cara tá possuído, meu. O rock enfim, é diferente, né? E é interessante, né, os colegas falaram da formação, né, o rock para mim foi muito importante na minha formação, até como jornalista, cara, porque, por exemplo, né, eu acho que eu sou aqui o representante do punk rock, né, o Fiuza falou que ele foi metalúrgico, né, e, pô, tem uma banda que é uma grande referência para mim, que são os Garotos Podres, que são os caras, tipo, é um rock metalúrgico do ABC, punk e tal, né? Pesado, né? Rock pesado, rock né? pesado, o punk rock, Papai Noel, Velho Batuta, essas coisas. E foi a referência, porque foi o que me inseriu numa visão de mundo que eu trouxe para a vida toda, né? Que interfere, então, assim, mais do que... o rock é cultura, né? Então, como cultura, ele também é formativo, né? E, na minha trajetória, é importante. O rock and roll, ele... hoje disputa, se a gente for falar sobre mundo, nós temos grandes influências, Brasil, grandes influências, vamos trazer um pouquinho mais para dentro de Londrina, né? Nós temos uma cidade sertaneja, no sentido de grandes escritórios sertanejos aqui, as casas noturnas, né, tocam muita música sertaneja e tal. Como é que você define Londrina? Vocês três, né? Pelo aspecto que vocês têm estudando, trocando ideia com alunos, convivendo com a noite, nem tanto à noite, né, cara, né? Mas, pelo menos assim, nessa noção que vocês têm. O rock and roll precisa esse resguardo. A gente tem um dia do rock and roll para a gente levantar essa bandeira. Ele disputa de igual para igual com a música sertaneja. Uma cidade como Londrina, o rock and roll tem espaço. Vocês percebem espaço ou não? Fica à vontade vocês aí. Posso? Pode, à vontade. Eu acho que eu sou mais da velha guarda de Londrina e, lógico, enfim, a gente sempre idealiza o passado, mas é óbvio que por ser uma cidade do interior, enfim, e ter uma história, enfim, né, diretamente ligada, enfim, né, ao campo e tudo mais, vai prevalecer, né, essa identidade, mas... Londrina é um caso muito singular na história. Aqui, né, entre os anos 50 e os anos 70, em função do café e tudo mais, as elites daqui apostavam numa cidade mais cosmopolita, porque ela tinha, até pelo próprio nome, essa relação com a fundação, né, com os ingleses e tudo mais. E aconteceram algumas coisas aqui que foram marcantes, né? Por exemplo, você pega lá o livro que o Carlos Calado escreveu sobre os mutantes, de repente você encontra lá uma coisa que até a gente tem que... Quando eu falo com meus alunos sobre isso, eu falo, vai lá ver para você ver, isso aconteceu mesmo, porque é difícil a gente imaginar isso hoje, mas o Colher de Chá, por exemplo, né, foi um festival que aconteceu aqui numa fazenda em Cambé, que teve uma repercussão nacional. E foi um concerto de rock. Veio o Joelho de Porco, Tony Ozaná, veio os Mutantes. A gente não consegue imaginar os Mutantes aqui hoje, mas os Mutantes vieram. E, né, mesmo depois, década de 80, que daí já, né, eu me incluo aí, enfim, que vinha em alguns shows. Então, por exemplo, eu lembro uma vez que eu comprei um ingresso para ir no show do... Raul Seixas, ele acabou não vindo porque ele passou mal. Alguns dias depois ele morreu, tocou Camisa de Vênus aqui. Encheu o Moringão. Hoje é difícil a gente imaginar isso com contexto. Então, assim, o que dá para perceber é que a identidade da cidade se deslocou, né? Você tinha eventos de cultura aqui, por exemplo, o Filo, que atraíam... dá para procurar na internet. No YouTube você tem lá, por exemplo, provocações do Abu Janra, que ele veio aqui falar assim, olha, dá para fazer cultura no interior. O cara fez um programa inteiro aqui para falar sobre o Filo, né? Então, assim, Londrina pode estar com essa identidade, talvez meio que subterrânea hoje,
mas ela existe. Bandas importantes tocaram aqui na região, enfim. Você imaginar que o Iolatengo veio na década de 90 e tocou em Maringá, o Stereolab, né? Outro dia eu estava conversando com o Marcelo Orozco, assim, que é um crítico, o cara que era da revista Bis. Os caras perguntando assim, falando, o que acontecia em Londrina nessa época, assim, daí me passaram uma planilha, assim, que tinha, assim, né, então veio tal banda pro Brasil, então Iolatengo, assim, daí, assim, apresentou Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Londrina, né, Maringá, né, enfim. Por quê, né? Por quê, né? Então, tinha público, tem, né, no caso de Londrina, a figura do Paulão Rock'n'Roll é muito significativa, porque assim, eu lembro, eu era criança, vivi em Apucarana até os 14, 15 anos. Quando eu era bem moleque mesmo, pirralho, eu era meio que mascote da turma do meu irmão, e era todo mundo era roqueiro nessa época, na década de 70. Eu lembro que a gente torcia pra TV Tibagi cair, saía do ar, né, lembra? Daí colocava aquele intervalo, e no intervalo colocava alguns clipes. E daí também tinha o programa do Paulão Rock'n'Roll na TV. Eu lembro que eu gostava porque às vezes eles colocavam e ficava assistindo aquilo, que era a única coisa que a gente tinha, que chegava aqui, né? De rock, né? Na TV. Porque a gente ouvia, mas não tinha imagem dos caras e tal. Então, tem esse passado que é meio ligado a isso. Tanto que, assim, as minhas referências, né, que, né, os colegas vieram, né, de outras cidades, grandes centros e tal, você tem uma identidade muito mais forte, né, uma coisa brasileira, nacional, porque tinha acesso a isso, porque lá se produzia. Aqui a gente vivia nesse mundo meio, né, etéreo, assim, das referências. Eu lembro a primeira vez que eu conversei com um cara de rock mesmo, foi quando o Jethro Tull veio para o Brasil pela primeira vez. Tinha uma rádio em Curitiba que era a Estação Primeira, que era fantástica. Era do filho do Paulo Pimentel, cara. E a gente foi receber os caras no aeroporto e tal. E eu lembro que eu olhava assim, eu meio que não acreditava, porque parecia que eu estava conversando com uma divindade, assim. Porra, os caras existem mesmo, os caras que eu escuto, porque até então... Você era meninão. Eu tinha o quê? Uns 17, 18 anos, alguma coisa assim. Eu fui estudar na escola técnica no Cefet, em Curitiba, e aí calhou do Jethro vir para lá, e foi um momento muito legal, assim, né? Aliás, a década de 80, Curitiba também atraía cada coisa. Não que não atraia hoje, mas, puxa, foi muita coisa legal para lá. O Eric Burdon. Eu acho assim que, independentemente, claro, tem esses grandes nomes, essas grandes figuras e tal, mas tem uma cena alternativa, underground, né? O rock sempre foi... O rock não, pelo menos o punk, ele sempre foi mais underground, né? Tem uma cena underground que ela é viva. Tem assim, por exemplo, tem aquele cara, o cientista, nos anos 90 ele tinha uma banda chamada Hard Money. E agora, um monte de festa no DCE e tal, com esses caras tocando. E Surface, agora a banda dele chama Surface. Esse cara tá quase 30 anos na estrada, o Surface tem mais de 20, fazendo rock autoral. E é uma coisa que às vezes passa por baixo do nosso radar, né? Porque assim, no radar tá o quê? Tá o que é mainstream, né? O sertanejo e tal. Fernando Sorocaba saindo daqui e tal, né? Enfim, é outro estilo. Não conheço a cena, mas não dá para ignorar que alguns nomes importantes saindo daqui, né? Aquele outro, durante algum tempo eu achava que Luiz Santana era uma dupla. Era um só. Foi essa economia, uma dupla de um. Esse cara morou aqui em Londrina, né? Então, assim, é natural, esses caras são mainstream, e aí o grande público, mas tem uma cena viva de rock autoral, e é mais difícil fazer. Sempre teve, né? E é mais difícil fazer, né, cara? O autoral é mais difícil fazer. O autoral é uma coisa mais complexa um pouquinho, né? Porque você tem que chamar o seu público, se você desejar o público. Também tem muita banda que não deseja público, quer tocar para os amigos, né? Faz a sua apresentação ali para a sua bolha, para os seus parceiros, vizinhos e enfim, né? Correlatos, né? E não procura uma grande audiência, né? Não procura essa busca. Mas também o autoral é um pouco mais complexo, né? Porque aí você tem que conquistar as pessoas com as suas letras, com as suas composições, né? O que eu acho interessante no rock, no punk, é essa capacidade de adentrar mesmo, vamos dizer assim, até germinam as flores, até nas pedras, né? Digamos assim, que é o caso de Cascavel,
que teve uma cena também do rock mais forte no final dos anos 70 e ao longo da década de 80, e também aqui em Londrina. Então isso é curioso, porque é o interior do Paraná, mas esses gêneros eles conseguem ganhar alguma significação, alguma amplitude, né? Porque eu cresci em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, como eu disse, quando eu era metalúrgico, e para mim a primeira referência foi justamente o punk, não é? Porque eu tô falando assim de 84, 85, então para mim A primeira leva. a primeira referência foi o punk. Eu andava de skate nas poucas horas de lazer, né? E o punk foi importante para minha formação. Eu acho que abriu assim um olhar, né? Descortinou o mundo, né? De um jovem da periferia, porque às vezes o rock tem muito essa vinculação às classes médias, às elites, né? Que podem consumir, que podem conhecer Londres, ir no estúdio, né? Que gravou os Beatles, Abbey Road. Mas existe o rock alcançando camadas populares, né? E eu acho que essas são as mais existentes hoje, que eles estavam mencionando. Essa coisa subterrânea, ela acaba ficando fora do mainstream, né? Mas ela está aí. Basta ver os eventos que são feitos aqui em Londrina, na Concha Acústica, você tem um público fiel, né? Apesar de tudo. Então, acho que Londrina tem essa atmosfera. Como alguém de fora, vim de São Paulo, morei 20 anos em Cascavel, eu sempre vi essa atmosfera aqui em Londrina. E isso talvez vocês daqui possam sentir que é algo que está se perdendo, mas eu vejo que há uma atmosfera e há condições para que o rock ganhe ainda mais espaço, né, com casas, com espetáculos. E como a gente disse, quem sabe um próximo congresso, né, do rock, que foi interessantíssimo que aconteceu em Cascavel, porque a gente não imaginava que um congresso acadêmico sobre o rock, que parece desvirtuar, não é, o rock, né, a contracultura, tivesse tanta relevância. A gente teve na primeira edição 220 comunicações científicas apresentadas de 7, 8 países diferentes. Olha isso. Então, assim, saiu matéria, como eu disse, na Folha de São Paulo, saiu no jornal o Globo, tomadas ao vivo, né, por canais de televisão daqui do Paraná, para todo o estado. Então isso mostra que existe ainda um apelo, né, e muita coisa ainda viva, né, que o rock consegue ainda fermentar, né. Eu acho que o legal do rock é isso, é fermentar as coisas. Eu acho que é trazer à tona questões que impactam diretamente a política, o comportamento, né, ainda que o rock não seja sinônimo de um discurso progressista. Entendi. Né? O rock ele acaba abarcando diferentes perspectivas ideológicas, né? Mas não deixa de ser uma contradição, né? Quando o rock tenta subverter, você entender que o conservadorismo, né, a política autoritária possa encontrar guarida no rock. E eu acho que isso é uma contradição absurda. E eu não estou falando nem de esquerda nem de direita, estou falando de comportamento, de convivência mínima entre diferentes, né? Eu acho que o rock, pela sua origem, que é negra, né, que é norte-americana, que são os negros dançando e tocando blues, não combina com o conservadorismo político, etc. Né? Essas foram as origens do rock, os elementos que deram início ao gênero. Foi isso, não foi? Como foi o início do rock? Eu acho que foram várias. Eu acho que o Silvio tem mais propriedade e o Fábio, mas foram várias. O que tem sido discutido, até numa perspectiva que hoje se chama de decolonial, que é entender a realidade latino-americana e americana a partir das nossas próprias bases, do pensamento, da nossa própria história. E hoje se valoriza esse elemento negro norte-americano, que foi um pouco deixado de lado, porque aparece, às vezes, né, nas figuras brancas do Elvis Presley e companhia, mas, na verdade, a origem é negra, né, como de outros gêneros musicais, né. Claro que aí há uma miscelânea, né, uma simbiose de outras manifestações,
Mas o rock, originalmente, hoje em dia, né, dentro das narrativas que a gente observa, tem muito vínculo com a negritude norte-americana, né? Tanto que né, tu fala o Elvis, né? Que eu acho até um cara fora de série e tal, mas o Chuck Berry era muito melhor, né? Fazia muito melhor do que ele, na verdade precede. Só que tinha um problema, né? Para a sociedade americana da época, né? Ele era negro. Né? Então tinha uma segregação ainda, os direitos civis não tinham nem estavam em discussão ainda e tal, né? Enfim, mas Chuck Berry, Little Richard, eu acho que esses caras faziam coisas que eram bem melhores que o Elvis, que ele teve o mérito de sintetizar e aí o cara bombou, daí virou, né, conseguiu ir para a indústria. A gente tem uma relação meio idealizada assim, com a América, né, com os Estados Unidos, né? Enfim, os americanos, né, quer dizer, os Estados Unidos sempre foi um país onde explicitamente existia um apartheid, só não tinha um nome para isso. Né? E, por exemplo, o Elvis, ou mesmo o Bill Haley, que às vezes se coloca como o primeiro, assim, né? Meio até como um pai fundador assim, do rock and roll. Né? Na verdade, é um caso explícito de apropriação cultural. Né? O mercado fonográfico americano ele era dividido, ele era segregacionista. Né? Enfim, no sentido de que existia um nicho que era considerado de música branca chamada Country and Western e um outro recorte que era para discos para negros, que era o Rhythm and Blues. Né? E aí o que aconteceu? Né? Se fez um crossover. Opa, mas peraí, né? Todo mundo gosta de ouvir isso que se faz lá no Rhythm Blues. Vamos experimentar colocar um branco fazendo uma leitura disso e deu certo. Tipo, pô, todo mundo... Pô, é bom. Aí os caras que cantavam, né, enfim, esse crossover, enfim, que começaram... então eu vou gravar Big Boy, lá, o Grud Up. Enfim, o Elvis gravou isso, né? O Arthur... Enfim, tem uma série de nomes, eu não me recordo agora, mas, enfim, esse crossover, essa melange, como se fala em francês, essa mistura, né, que acho que talvez o segredo do rock and roll, assim, é um gênero que acolhe, acata. Você vê, tem umas coisas malucas na história do rock, né? Chegou um ponto, por exemplo, na década de 70, que o rock se espelhou em música erudita, música clássica, que era sinfônica, né? Que é a coisa do rock progressivo. Daí o punk entrou com tudo, assim, não, né? Mesmo o rock and roll tradicional, assim, mais, né? It's only rock and roll, but I like it, né? Enfim, vamos voltar a fazer 3 acordes, tem que ser uma coisa democrática, senão só, né, filhos de uma classe dominante, branca, enfim, que vão fazer isso porque podem frequentar conservatório, né? Então, na verdade, o rock é a cara da diversidade cultural que a gente tem, né? E acho que é isso que a gente celebra, talvez, no dia do rock, né? O rock é legal quando ele faz valer a multiplicidade, né? Enfim, a diferença, né? Essa possibilidade, né, de você moldar um tipo de música popular, né, dentro de uma perspectiva de uma sociedade que é industrial, né? Enfim, a cultura que eu tenho de rock, eu adquiri como qualquer jovem da década de 70 e 80 aqui na região. Foi ouvindo rádio, foi, né, vendo na TV. Poucos eram os discos, né? Poucos, era caríssimo, caríssimo. O vinil era muito caro. Muito caro. Só quando começava a trabalhar que você comprava o disco, né? Sim. Não, e para saber das coisas, né? Às vezes chegava, que nem tu pega a história, a gente lá na vida real lá, né, molecada mais de classe baixa, né? Mas, por exemplo, a história do rock de Brasília tinha lá acho que o Dinho Ouro Preto, que o pai era diplomata. Aí o cara veio trazendo os discos do Sex Pistols e tal. E era assim, era muito... É interessante, assim, porque assim, como eu tenho banda hoje, é interessante o seguinte, pra gente gravar alguma coisa nos anos 80, jamais, porque ia custar muito, cara. Hoje a gente paga lá o estúdio, paga ali o estúdio e tal, divulga no Spotify, e aí
facilita ali o contato, então as coisas chegam mais fácil. A gente tem um contato com uma banda de Porto Alegre, a gente nunca vê os caras, mas a gente simpatiza, é mais ou menos o mesmo perfil. Quer dizer, acho que eles são mais jovens, né, a molecadinha, Condzilla. E aí os caras compartilham, a gente faz umas collabs, eles compartilham coisa nossa, a gente compartilha coisa deles e tal. E, cara, é uma coisa que tu não teria isso nos anos 60, 70, 80, não tinha, cara. Era tudo... Tanto que a cultura do punk tem muito fanzine, né? Fanzine era na verdade, não era nem pra falar que é um jornalzinho, né? Era um texto, assim, sulfite, pá, não sei o quê, meio colado lá e tal, né? Pra mandar, pra espalhar a palavra, né? Você imaginou, não existia internet na época e o mundo todo tinha a mesma convergência? Se falava da mesma forma, não é? Com algumas referências, quem podia assistir, né? Quem tinha informação detinha o poder de tudo isso, né? Começava a transformar tudo isso. Ô Fiuza, o papel dos Beatles na transformação dessa cena mundial, porque pegando a história de vocês que conhecem muito da arte, a gente conhece muito mais assistindo os filmes, né? Grandes relatos agora que se transformaram em filmes. E você percebe que naquela época, do começo do rock and roll, você tinha verdadeiramente, né, os negros com aquela cadência, aquela qualidade musical e corporal, não é? Mas que não tinham a grande mídia. Né? E aí você se depara com alguns brancos que entraram nesse contexto, e aí sim, aí a mídia deu holofote para o branco e não deu holofote para o negro, né? O que a gente resume daquela época. Aí lá do outro lado do mundo, lá na Inglaterra, sem conversar muito com os Estados Unidos, nem com o resto do país, aí daqui a pouco aparecem Beatles na vida, não é verdade? Porque eu percebo em alguns filmes que quando os Beatles se encontraram com Elvis Presley, foi tipo assim, opa, tem outro cara fazendo sucesso aqui também nessa região, não é? Porque não tinha internet, é uma coisa meio assim, ó, passa o telefone, liga pra lá, cadê o fax? Imaginou que loucura era aquilo, cara? Não é? Tá fazendo sucesso em algum lugar. E os Beatles também arrebentando na Inglaterra, né? É incrível, né, o fenômeno dos Beatles, porque eu tenho uma filha de 14 anos de idade e ela gosta. E ela vê os discos em casa que meu pai deu para minha mãe nos anos 60, com as dedicatórias e tudo, né? Então, como que isso atravessa gerações, né? E foi uma combinação de fatores, né? A ascensão dos Beatles e o impacto, né, de músicas mais inocentes, mais simples, para a música mais sofisticada, para algumas gravações memoráveis que acabaram mudando, de certa maneira, o rumo da música, né? Então, os Beatles têm essa particularidade de transitar em experiências, né, que acabaram influenciando, impactando o comportamento de forma muito decisiva, e eles, de certa maneira, eles aglutinavam, né, essas mudanças que aconteciam no pós-guerra, né? Estava saindo de guerra, de muita violência, destruição, com a ascensão das classes médias nos Estados Unidos, na Europa. Eu acho que, em parte até mesmo na América Latina, alguns setores de classe média que passam a ganhar mais musculatura, né, passam a ter mais força, e essa população que vai consumir, né, essa produção e vai também absorver esse comportamento, vestuário, uma certa maneira de lidar com o conservadorismo, que no Brasil vai encontrar, por exemplo, de uma maneira um pouco mais simplificada, mas importante, a Jovem Guarda, que vai assumir alguns desses símbolos, algumas dessas linguagens, né? E vai ter um papel importantíssimo, né, dentro da música brasileira e aí alcançando diferentes camadas, grupos sociais, né? Então acho que os Beatles têm essa... Então aí, né, dos 4 você tem 2 vivos ainda fazendo shows, né? Então os Beatles... Que shows! Né? E que shows! O maior show que se pode ver no mundo hoje, na minha opinião, é um show do Paul McCartney. Exato. Eu tive esse privilégio, assisti em Buenos Aires, incrível, eu sozinho, e os argentinos, quando começava a tocar, me abraçaram, sem me conhecer, com lágrimas nos olhos. Pessoa nova, de um lado, e do outro um senhor de idade. Então, acho que é uma mística, né? Então, acho que não tem como ser ruim você produzir uma cultura que hermane as pessoas e que emocione, né? Isso sensacional. São os Beatles, Esses né? são os Beatles. Muito bem, estamos saindo para um breve intervalo comercial. Já voltaremos aí com o Dia Mundial do Rock.
Silvio Demétrio, Alexandre Fiuza e Fábio Silveira. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com mais Rock and Roll, aqui com o Silvio Demétrio, Alexandre Fiuza e o Fábio Silveira. Pessoal, nós estávamos no bloco passado identificando um pouquinho mais a respeito do rock Brasil, Londrina, no mundo, e a gente tem que voltar um pouquinho aos Beatles que verdadeiramente revolucionaram o mundo todinho. Será que porque é um pouquinho mais de mídia, né? Tudo que vem de fora parece que era legal, mas aqui no Brasil a gente tinha muita gente já disputando as rádios, os programas de televisão com aquilo que a gente via nos Estados Unidos. Sempre os Estados Unidos. Daqui a pouquinho vem alguém lá da Inglaterra, você fala, nossa, o mundo todo está pensando em rock and roll, não é? Mas Beatles não deixa de ser relevante até hoje. Até hoje, você vai em tudo quanto é festa, pode tocar o que for da atualidade, mas Beatles, nós temos sempre as músicas do Beatles, é isso, né? Cara, acho que o amanhã ninguém sabe, né, cara? Porque, assim, você pega uma música como Tomorrow Never Knows, dos Beatles, e escuta hoje, ela é absolutamente atual. Parece Chemical Brothers, assim. Até acho que o Chemical Brothers, se não me engano, fez uma coisa em cima de um looping, né, com essa música dos Beatles, né? Eu acho que tem alguns segredos dos Beatles aí. Primeiro, eles são atemporais, assim. Os caras conseguem construir um tipo de música que não ficou datado, só no começo da carreira. O Iê ficou datado. E são os discos que são menos escutados dos Beatles até hoje, né? Enfim, mas a partir de um certo momento ali, a partir do Rubber Soul ou do Revolver, né? Aí vem Sgt. Peppers, então é a catedral do rock, assim, né? Pela maneira como ele foi pensado. Eu acho que um grande segredo também é o seguinte, assim, o fato de ser música de massa não significa que tem que ser uma coisa primária, ela pode ser elaborada, ela pode ser requintada, né? Nos Beatles, por exemplo, a partir do Sgt. Peppers, você tem um componente ali que é muito rico, que foi a influência da música eletroacústica, que é uma referência erudita, enfim, né? O Steve Martin, o produtor dos Beatles, ele fazia para um contexto de massa, de repente, o que o Stockhausen fazia na música eletroacústica, que é usar, né, enfim, esses aparatos tecnológicos que a gente tem em estúdio e tudo mais, para trabalhar elementos que são musicais. Usava o estúdio inteiro como um instrumento, né? E isso, né? Eu só queria falar isso, assim, né? Por isso que eu entrei na coisa com os Beatles. Pelo seguinte, tem um crítico, cara, que eu queria entender, assim, a parada, porque a gente vê isso hoje acontecendo, né? Igual o cara em Curitiba lá que escreveu que Ainda Estou Aqui era um filme premiado, mas que não valia a pena ir no cinema. Isso foi uma infelicidade extrema, né, cara? Porque só no dia ali o filme ganhou 3 prêmios, no dia que o cara publicou esse artigo, né? E na época que saiu o Sgt. Peppers, tinha um crítico, né, americano chamado Richard Goldstein. Ele fazia as resenhas dos discos para Rolling Stone. Ele falou que esse disco era uma porcaria, que não ia decolar e que não sei o que. Meu, até hoje o disco está aí, até hoje ele tem que responder por que ele escreveu isso. Aqui, Londrina, nesse momento, nós estamos criticando ele. Exato. Imagina, cara. O cara tem que aguentar a gente falando a vida inteira hoje. Mas o legal é o lance da perenidade dos Beatles, né? Os Beatles nasceram no ano, acabaram no ano que eu nasci, 55 anos. Cara, hoje, tu vai às vezes ali na UEL, tu vê alunos assim, 20 e poucos anos, camisa dos Beatles. Né? Uma vez uma aluna falou assim, mas eu não sei o que ela quis dizer exatamente, mas assim, não gosto. Fala, não gosto dos Beatles. Eu falei, cara, tu não vai nem pro céu se tu não gosta dos Beatles. mas assim, é interessante, porque tu vê a molecada lá de 20 anos, né, 20 e poucos, com camisa dos Beatles. E tua filha não tá sozinha nesse sentido. Porque a perenidade da música, né? Tem um livro, eu li um livro sobre Sgt. Peppers, sobre o processo de gravação de Sgt. Peppers. Eles faziam toda essa doideira experimentalista, né? Tem uma parte lá que eles botaram um microfone dentro de um balde com água, para tentar ver alguma coisa de captação. Claro, só acontecia de estragar o gravador, mas era essa visão inventiva, né? Experimental. Então, entendeu? Por isso que ele é perene. Por isso que, agora, por outro lado, a gente estava falando, né? A partir da segunda fase dos Beatles, né? Porque tem tanto eu tenho esse CD que tem Beatles 62, 66 e 67, 70.
Então os Beatles do Novo Testamento, vamos dizer assim, 67, 70, aí os caras têm uma complexidade musical, tal, né? O que talvez, quer dizer, depois disso vem o progressivo, tal, né? O que talvez tenha feito aí, dado a resposta do punk como resposta. Falei, peraí, vamos... Beatles antes do docinho e Beatles depois do docinho. Depois do... Mas os Rolling Stones não foi um contraponto, Sim. não é, menos comportado, né, dos Beatles, né, uma coisa mais gutural até em alguma das gravações, né? Eu acho que eles é o som que mais, né, bateu de frente, entre aspas, com os Beatles, né? Cara, a coisa mais legal que existe é o que a gente está fazendo aqui, que é conversar sobre as coisas. Porque é aí que as ideias acontecem, né? A gente acha que... A gente tem uma visão idealizada de pensamento, que a gente acha que assim, a gente se recolhe do mundo, e aí de repente um lampejo. Mas conversando aqui, eu acabei de ter um insight para escrever um artigo com o que o Fiuza falou. Que é o seguinte, assim, a influência de um escritor ucraniano no rock and roll, nos Stones, que é, vamos dizer assim, a leitura que o Mick Jagger fez de Mestre e Margarida, do Bulgakov, né? Aquele escritor, né, que começa o livro ambientando a visita do demônio a Moscou, assim, né? Enfim, e é toda uma leitura do stalinismo na época, muito maluca, porque o Stalin adorou o livro, tem toda uma história. Conhece essa história? Não. O livro é essa coisa da figura, né, do Mefístoles, né? É baseado no Fausto do Goethe, assim, né? E é um livro que foi marginal na União Soviética, assim. Ele foi publicado pela primeira vez uma tradução francesa em 66. E daí logo depois veio a tradução em inglês, foi a que o Mick Jagger leu, né? Ele ficou tão impactado com aquilo que compôs Sympathy for the Devil, né? E essa imagem colou nos Stones, né? Quer dizer, é o lado negativo. O barato do Bulgakov é o seguinte, assim como no Goethe, né? Enfim, lá no Fausto do Goethe, a figura, né, do portador da luz, Lúcifer, né, ela se torna muito interessante. Isso meio que colou no rock and roll com a coisa do maldito, né? Enfim. E... Pô, dá para escrever um artigo sobre isso, cara. Se não fosse esse livro, quer dizer, talvez essa imagem do rock, porque isso nasceu ali. Não tinha essa imagem antes, né? Enfim, talvez lá com blues, alguma coisa com Legba, né? A relação com Exu e tal, né? Enfim, hoje que está se vendo isso por essa perspectiva decolonial, como o Fiuza falou, né? Mas a leitura é feita de hoje, né? Porque na época você não tinha a menor noção. Não, né? Isso acontecia espontaneamente. A coisa do Mick Jagger não é uma figura acadêmica, o cara não foi ler Mestre e Margarida do Bulgakov. E, aliás, tem uma tradução brasileira aqui que saiu pela 34, que é maravilhosa desse livro, que é a tradução do Irineu Franco Perpétuo, que é um cara que é crítico de música, jurado do Prelúdio, aquele programa de música clássica na TV Cultura. Não figuraça, a gente tinha que trazer um dia o cara aqui para falar, né, do processo de tradução desse livro, porque é uma coisa esse livro é maravilhoso, assim. Maravilhoso mesmo, não é porque eu sou descendente de ucraniano, mas, pô, né, é um livro fundamental para entender esse lado do discurso do rock, que, por exemplo, o heavy metal se apropriou muito disso, né? Enfim, virou uma identidade. Tem a galera, assim, que é do mal, né? Ou que mexe com o oculto, né? Que cultua o senhor do chão, né? Exato, né? Tem isso. Né, enfim, tem essa identidade que hoje, nesse contexto meio conservador que a gente está vivendo, fica um pouco complicado, né? Enfim, não é muito popular isso, talvez, assim. Mas se você colocasse músicas hoje com essa tendência, o que você... não sei se seríamos tão impactados, porque o que a gente tem hoje de letras no funk, o que a gente tem de letras, né, que beira o palavrão, na verdade, constantemente outros ritmos, não é muito diferente de você, na época, você ficar com medo das pessoas conservadoras, e aí quem lia um livro como este, né, ele tentava traduzir isso numa música, né? Então tem muita música que passa, às vezes, em alguns eventos, eu falo assim, você sabe a letra? A pessoa fala, não, mas é uma letra legal. Eu falo assim,
para e escuta a letra para você ver o que você está colocando no seu evento. E é um evento religioso. Ah, Marcão, que bom que você me avisou. Dá uma olhadinha nessa letra. Perceba que você está ouvindo. A gente curte a música e às vezes não tem essa noção, né? O quanto é que essa música do rock and roll, ela ela tinha uma noção de que ela era transgressora, não é? Mas o ritmo era muito efervescente. Então você ia muito mais pelo ritmo do que pela letra. Principalmente no Brasil, que você não tinha assim muita gente que entendia o inglês, né? Então vamos lá, vamos colocar a música que era bacana para dançar e sem querer você estava lá blasfemando. Aliás, falando em Brasil, né? A gente comentava no intervalo essa questão, falando no Brasil e falando em decolonialidade, né? Porque a Jovem Guarda, né, que o Fiuza estava falando antes no intervalo, a Jovem Guarda tinha uma coisa, era uma música meio pasteurizada e tal, mas tinha uma bronca ali da guitarra, né? Tinha uma visão, a Tropicália tinha quer dizer, na verdade a Tropicália usou a guitarra, mas eu lembro que nos festivais, 67, 68, nessa época, acho que foi o Caetano, né, tocando Proibido Proibir, acho que com guitarra, e aí foi vaiado, né, pela letra e tal, mas tinha uma discussão em torno da guitarra, enquanto uma coisa colonialista e tal, né, e isso foi totalmente incorporado. O instrumento era visto assim, né? Instrumento era meio, coisa do colonizador, né, mas a guitarra venceu, né, a guitarra tá aí até hoje. E no Brasil, essa contracultura, e no Brasil, a gente assiste novamente, né, o cinema trouxe, né, os nossos roqueiros, né, a flor da razão, né? Então tivemos sempre, né, o Roberto Carlos, Erasmo Carlos, e aí você tinha as nossas músicas de rock também, que eu tenho certeza que eles tomavam dessa água americana e dos Beatles, não é? E no Brasil, o rock and roll no Brasil nessa época? Olha, eu não sei se exatamente nessa época, mas a gente estava falando aqui no intervalo sobre o filme Homem com H, né, que tem como protagonista o Ney Matogrosso. E que todo o pano de fundo do filme passa pelo grupo musical Secos e Molhados. Então acho que foi uma das coisas, junto com Mutantes, mais impactantes e diria mais originais de uma releitura do rock no Brasil. Secos e Molhados era rock? Eu acho que não era rock em seu estado puro, mas eu acho que ele incorporou arranjos, incorporou sonoridades, incorporou formas de se colocar, de happening, né? De se colocar no palco, que eram muito características de parte do movimento do rock, né? E as próprias letras, né, que vinham, por exemplo, de poesias dos anos 50, do pai do João Ricardo, que é o criador do grupo, que é o poeta João Apolinário, eram letras que, de certa maneira, não combinavam com a década de 50, porque eram muito modernas. E elas foram utilizadas como letras musicais, e eu acho que essas letras também davam uma certa aproximação ao que foi construído pelos Secos e Molhados com o rock. Então, acho que era uma linguagem potente, né? E a capa, né? A capa clássica das cabeças cortadas do primeiro disco dos Secos e Molhados, para mim é muito rock and roll, né? É uma mistura de rock and roll com punk, né? É uma citação do Glauber Rocha, por causa do filme Cabeças Cortadas, será? Não sei. Era umas Mas bandejas? conversa, né? Eu ia falar que é rock and roll com também uma pitada de cangaço. Posso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Com música portuguesa, né? Porque o João Ricardo é português, vive em São Paulo. O pai dele foi exilado da época do Salazar, da ditadura em Portugal. Eles vieram para o Brasil, ele adolescente. Então ele incorporou, de certa maneira, uma estética da canção portuguesa e do ritmo, né, das danças e até da música folclórica portuguesa nessa linguagem dos Secos e Molhados. Então acho que essa cabeça do João Ricardo, acho que funcionou muito bem nos Secos. E agora, o grande diferencial, né, Mato Grosso, a forma de se colocar, de interpretar e de romper com certos padrões, né, em plena ditadura. Isso foi em 1973, no auge da repressão, quando você tem mais desaparecido, morto, e eles estavam
rebolando em cima de um palco com a cara pintada, né, no meio daquilo. Exato. Então foi realmente Secos e Molhados é para se estudar e se comemorar muito, por muitos anos ainda. Eu acho que o que o Fiuza falou é importante, essa coisa da música folclórica, porque é o seguinte, fora do Brasil tinha uma cena de folk rock, que era uma mistura do que aconteceu nos anos 60 com um pouquinho antes, no caso americano, que era música de protesto americano, que era folk music. Né? Bob Dylan, enfim, né? Pete Seeger, enfim, tem os nomes, enfim, da folk music, que é uma música mais acústica, e os Secos e Molhados tinham isso, né? E eu continuo depois. Muito bem! Estamos saindo para um breve intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta com Dia Mundial do Rock. Muito bem, estamos de volta com o Dia Mundial do Rock. O nosso bate-papo aqui com Silvio Demétrio, Alexandre Fiuza e o Fábio Silveira. Nós falamos em todos os blocos a respeito do início do rock, o rock transgressor, o rock americano, o rock dos Beatles, que é um rock da Inglaterra, e outros conjuntos e referências. E aí a gente agora nós nos voltamos para o Brasil, anos 80, que também super efervescente, não é verdade? E vocês estavam comentando a respeito de que aqui em Londrina também, quando nós trazíamos essas grandes bandas, aqui virava um tendel na cidade também, né? Porque, querendo ou não, nós não tínhamos essa efervescência tão grande da música sertaneja, e a gente tinha a MPB, que caminhava muito bem, a MPB. O Brasil, uma época, foi muito música popular brasileira, muito, né? E o rock começou a acompanhar tudo isso. É isso, né? Londrina tinha um perfil que era interessante, que era o seguinte, assim, esses artistas de circulação nacional, eles se apresentavam aqui, e algumas coisas de vanguarda vinham para cá, né? Por exemplo, é difícil hoje, a gente fala para esse pessoal mais novo, eles não têm ideia da dimensão, assim, do que é. Você está andando no centro da cidade e de repente você vê o Kazuo Ono fazendo uma performance, enfim, um artista japonês de teatro, né, enfim, que é uma figura que é discutida no mundo inteiro. É mais ou menos como se você visse, sei lá, o Charlie Chaplin andando no centro da cidade, assim, alguma coisa que tem uma dimensão assim, né? E isso acontecia aqui. O que era maluco era isso. Tanto que, assim, né, muita gente que era, vamos dizer assim, perseguida, né, enfim, na época da repressão, vinha morar para cá porque, assim, conseguia se esconder, né, no abrigo, né, do anonimato do interior, mas era uma cidade que oferecia algumas coisas que alimentavam o espírito das pessoas, né, porque cultura é isso, alimento do espírito, né, no sentido hegeliano de espírito, né, enfim, a capacidade que o homem tem de criar, de se sentir vivo, né. E eu queria só comentar uma coisa, que o Fiuza estava falando sobre os Secos e Molhados. Esse período, cara, dá para entender legal num livro muito legal escrito por um londrinense, que pouca gente conhece, porque não teve... Enfim, o mercado editorial brasileiro passa por um momento meio complicado, assim, a gente não tem grandes distribuidores, enfim, que fazem, né, a divulgação do que é lançado, mas tem um livro que se chama Não Fale com as Paredes. Igor Fernandes, tem mais um sobrenome que eu não me lembro agora, mas é um livro fascinante, porque é a história do psicodelismo brasileiro, né? Enfim, esse cara estudou aqui em Londrina, se formou, acho que em História, parece, e Administração, foi embora para Petrópolis, não sei, não conheço pessoalmente, não sei quem é, conheço o trabalho dele. Era um livro que a gente comprava, né, numa rede, enfim, né, uma mega store dessas aí de internet, né, que imprime o livro on demand, né, por demanda. Eu comprei a edição impressa do livro. Você acha ele para comprar baratinho, né, para leitura em Kindle, no computador. E é um livro fascinante porque ele explica isso, né, quer dizer, esse período brasileiro, que tem bandas, o próprio nome do livro, né, Não Fale com as Paredes, é o nome de um disco seminal da década de 70, que assim, é uma sagrada obscuridade, né? Eu tenho uma seção lá na minha newsletter que se chama As Sagradas Obscuridades de Tanga, né? Enfim, que são grandes clássicos, na verdade, que são desconhecidos. Não Fale com as Paredes, do Módulo 1000, é uma banda que eu descobri quando eu fui estudar o Torquato Neto. Ele fala tem uma coluna inteira dele falando sobre essa banda, que assim, é uma banda e aquelas misturas assim só poderiam acontecer fora do eixo, né, Inglaterra e Estados Unidos. É
É um progressivo misturado com psicodélico, cantado em latim. O que é isso? Você já pensou que loucura, velho? É um barato, assim, né? Eu acho que ele usa até esse título do disco dos caras, porque é uma coisa bem insólita, né? É coisa de maluco, não falar com as paredes, né? Mas, enfim. E a gente tava falando de Londrina, né? Essa coisa de que vinham bandas, né? Você colocou muito bem, música popular brasileira. Pô, teve um trabalho lá que eu orientei na universidade esses tempos atrás, que foi sobre a riqueza, né? Que foi a passagem da Elisa Regina aqui num show que era o Trem Azul, né? Pô, tem toda uma coisa da história da cidade em torno desse show, né? Que, né, enfim, o André, um aluno meu lá, ele levantou essa história, foi atrás, as pessoas estão aí ainda. A gente tem todo um trabalho de escavação mesmo, arqueológico para fazer, né, na cidade em função desse papel cultural que ela sempre teve, né? A gente tem que tratar muito bem a memória, assim, de pessoas como a Nietzsche Jacon, assim, foi importantíssima, assim. Ela era, né, enfim, uma figura que trazia coisas para cá incríveis e colocava Londrina meio que numa rota de protagonista mesmo, né? Enfim, o André, por exemplo, que é da banda do Fábio, ele veio de Minas para cá, eu começo a falar de Londrina e falo, não, cara, isso é uma relação meio idealizada que você tem. Eu falo, não, eu sei, eu sou suspeito, porque eu sou cria daqui, é lógico que eu vou amar, enfim, a cidade, né, dentro da qual eu cresci. A gente tem essa relação meio de amor e ódio, né? Amódio, como dizia o Lacan, né? Mas isso é fato. Cara, você consegue imaginar que ali no Ouro Verde, por exemplo, o Astor Piazzolla tocou ali. E desceu no aeroporto de Londrina num dia de tempestade para tocar ali. Isso não é pouca coisa, cara. Não tem. Tem pouquíssimas cidades, acho que no interior do Brasil, que tiveram, né, enfim, a honra de ter uma presença dessa, assim. Isso marca o solo, assim, isso né, ecoa. Tocou o Astor Piazzolla e o Made in Brasil também. No Made in Brasil. Isso que é maluco. Londrina, para mim, é isso. E deixaram marcas nessa cidade. Deixaram marcas profundas nessa cidade. Né, certeza. Então, assim, e tem aquela coisa, né? A responsabilidade agora é nossa, porque antes a gente ficava naquela coisa, né? É os outros fazendo. Não, pô, ter mais de 50 anos é uma coisa, né? Enfim, que te bota numa perspectiva diferente. Fala, não, agora tem que ver o que eu vou deixar para essa galera aí, porque deixaram coisas legais para mim, né? Enfim, eu consigo falar disso tudo hoje, por quê? Porque eu vivi aqui, eu tive acesso a essas coisas, isso me formou, isso é importante, né? E tem espaço para todo mundo. Eu acho que a gente pode conviver. Isso eu acho que é um valor que a gente tem que resgatar, assim, que está meio perdido. Aquela coisa assim, não, para eu me afirmar, eu tenho que eliminar o outro, né? Que é a coisa do discurso de ódio. Né? Temos que conviver. Temos que conviver. O rock and roll é isso, os Beatles é isso, né? Enfim, mas por aí. Falando de rock Brasil, né? A gente falando da década de 70, mas 70 eu acho que tem uma coisa importante, que é a chegada do punk. Tem o famoso 79, na verdade, né? Porque o Sex Pistols é 75, 77, teve uma influência muito grande, e aí tu tem um movimento aqui que, o festival Começo do Fim do Mundo. Já eu acho que dá para fazer esse festival hoje de novo, né? Começo do Fim do Mundo. Começo do Fim do Mundo. Aí depois dos 50% de taxação do turno. E aí, cara, as bandas, tu vê os nomes das bandas, Olho Seco, cara, que aliás é um cara, o Fábio lá do Olho Seco, cara que envelheceu mal, cara. Cara que tentou justificar o atentado contra o Porta dos Fundos. Mas enfim. Mas na época, né? A letra do cara fala a emoção de furar o seu próprio olho. Isso é Olho Seco. Rapaz. Aí, Olho Seco, Inocentes, Ratos de Porão. Esses caras que trouxeram. E que eu acho que precede um pouco ali aquela explosão do rock nacional, do rock brasileiro, que é um rock, vamos dizer assim, mais... que se tornou mais comercial, porque esses caras estão até hoje. O
João Gordo, dos Ratos, o cara que tá até hoje, tá com banda, eles tocam no circuito underground europeu, puta, super respeitados, né? Mas assim, aí tu tem um estouro que junta ali reabertura, né? Fim da ditadura militar, então tinha toda uma produção, aí tu vem, primeiro explode rock, começou com a Blitz, né? Que era o rock de bermuda, que chamava, né? Carioca, né? Cariocaço, pá, não sei o quê. E aí depois, acho que vem Paralamas, o rock de São Paulo, Titãs, também uma cena muito forte. Vem muita gente de Minas e muito de Brasília também, né? Rock de Brasília, né? Sabe o que eu acho muito interessante? Que a gente estava falando sobre as bandas do final dos anos 70, né? Inclusive do psicodelismo, né? O Quintal de Clorofila, eu estava tentando pesquisar aqui, foi uma dupla, né? Era uma banda, mas de 2 irmãos, e o cara, não sei se ele está vivo ainda, mora em Foz do Iguaçu, né? Mas uma coisa comum que aconteceu, por exemplo, no Brasil, Portugal, Argentina, Espanha, quando saíram da ditadura, coincidiu mais ou menos ali, no início dos anos 80, com o New Wave, né, com o estilo New Wave, também lá do Reino Unido, né, um pouco também dos Estados Unidos, e o rock tomou conta, só que muitos músicos vinham dessas bandas do final dos anos 70 e vão compor o que a gente conhece hoje por rock nacional, que realmente foi arrebatador, né, porque foi uma espécie de... a gente pode colocar o rock como uma forma de respiro. Porque você imagina essa juventude saindo da ditadura em 85 e você tem esse estouro dessas bandas de rock, né? E podendo se expressar, podendo se vestir de uma maneira diferente, de se comportar. Então acho que o rock nacional, né? Entre aspas, rock nacional, né? Curiosamente os argentinos chamam de rock nacional também, os espanhóis rock nacional. Foi muito parecido nesses países. Foi um respiro, foi uma forma de extravasar, né? E uma forma de se afirmar. Eles não gostavam do Caetano Veloso, do Chico Buarque, essa turma. Eles estavam construindo uma estética, né? E uma forma de se colocar no mundo da música, né? Seja pelo rock, pelo new wave, seja pelo punk, né? Uma maneira de se autoafirmar. E curiosamente, eles eram muito mal vistos. Essa geração dos anos 80 do rock era vista como uma geração perdida. E hoje você tem, justamente, se afastando um pouco desse período, as pessoas reconhecem o quanto foi importante a música feita por essas pessoas, homens e mulheres, né? E como elas foram importantes, né, para a saída da ditadura, para a autoafirmação de identitária das pessoas, né? Então acho que o rock nacional é muito importante, né? E nós somos um pouco órfãos, né? Eu que nasci em 70, nós somos órfãos, de certa maneira, do rock dos anos 80, né? Por quê? Sim. A gente sabe essa coisa sazonal, o rock morre nas rádios, né? Praticamente, tá aqui e ali, mas hoje é só sertanejo, né? Tem bandas de rock hoje nacionais boas? Atuantes? Tem uma daqui de Londrina que eu acho sensacional, que é os Estridentes. É surf music, enfim. É uma banda que tem os integrantes que eram do Fahrenheit, que foi uma banda que marcou a história aqui de Londrina, enfim, nos anos 90. É da época que a gente era universitário. Do Dimas, né? Do Dimas. Grande figura do rock and roll londrinense. E disseram que o Demosul volta. Quem sabe? Poxa, ia ser bacana, hein? Festivais de rock. Londrina já foi uma Seattle com mais de 200 bandas. Sim, sim. Seria legal. Bom, eu acho que hoje, quer dizer, eu também perdi muito contato com o que está sendo produzido mais novo, né? Mas tem os caras ainda em atividade, ainda dos 80. Tem né? a Nick Vigarista, Tem Nick Vigarista. Convidem Nick Vigarista pro Demosul, por favor. E o que é o famoso Brock? O BR Rock, né? Rock Brasil, né? Enfim, esse movimento que vem dentro desse processo. Né? Agora é interessante, né? Eu estava falando o rock, ele chegou meio que chutando o punk, né? Chegou meio que chutando a porta do mainstream, que era MPB, né? Aí tem se não me engano, é o Clemente do Inocentes, que ele fala, fazer da Amélia uma mulher qualquer, né? Enfim, ele vai detonando o mainstream que era MPB, né?
Enfim, depois tu abre espaço ali para várias bandas, dos mais diversos estilos. Acho que tem várias atividades, eu vejo de vez em quando. O Ira, cara, pô, o Ira, uma baita banda, né? Sobrevivente, né? Pô, o Ira... Uma vez eu tava em Santos, falei, tem um show de uma banda de rock, né? Aí eu vi um cara lá solando, era uma banda lá da faculdade de arquitetura lá, né? Era uma banda lá tocando e tal, um cara na guitarra, um cara canhoto na guitarra, eu falei, cara, tocando pra caralho, baixinho assim. Aí passou por mim, depois que ele passou, eu falei, pô, Edgar Escandurra. Eu vi o Edgar Escandurra. Eu peguei um ônibus com o Escandurra, cara, de São Paulo pra Curitiba, cara. Ele tinha uma namorada em Curitiba, ele ia visitá-la e ia de ônibus, cara. Eu, no ônibus, assim, nem bem o cara senta, mas eu falei, bicho, não pode ser, cara. Você é meu ídolo. Não, eu falei, cara. Você é meu ídolo. Que doideira. Não tem nem cara? roupa para falar com ele. Nem guitarra, né? Muito bem, estamos saindo para o nosso último intervalo comercial aqui no nosso bate-papo a respeito do Dia Mundial do Rock. No fundo, é o ano do rock. É a vida do rock. Para esses senhores que estão aqui, o rock não tem dia. É uma vida inteira. Silvio Demétrio, Alexandre Fiuza e Fábio Silveira. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta agora para encerrar o nosso bate-papo, já pedindo desculpa aos nossos amigos, né, que estão nos ouvindo e assistindo. Estou um tanto quanto afônico, não é gripe, é um pouquinho de influência desses tempos gelados que nós estamos passando em Londrina, então desculpa que a voz não é a mesma. Já não era boa, né? Agora, né? Fanho, então, com gripe é pior ainda, né? Pessoal, Dia Mundial do Rock, encerrando os nossos trabalhos aqui, já agradecendo a todos vocês, né, nesse sabadão de manhã. Tenho certeza absoluta que o conhecimento de vocês é muito maior que esse, aqui o tempo não basta, né? É muito pouco, na verdade, para a gente aprofundar num assunto tão rico como esse. Mas já agradecendo a todos vocês. Fábio Silveira, meu muito obrigado, viu, pelas suas explanações, pela sua presença aqui. Você que continua sendo um roqueiro, né? Punk de plantão o tempo todo. Bom, eu que agradeço pelo espaço aí, pela oportunidade de a gente conversar. Pô, conversar com dois amigos aqui bem também, que tem talvez até muito mais do que, talvez não, com certeza tem muito mais a dizer sobre a história do rock do que muita eu. Bagagem, né? Sou apenas um velho punk, tocando, e assim, eu fui punk na adolescência, né? Não é só poser. Mas assim, muito interessante a gente vir aqui trazer, falar de uma música que não é mais mainstream, mas que ainda tem, né? O punk tá aí, né? Quantos anos relevante, tem? 70 anos, com um corpinho de 71. O rock morreu, mas passa bem, né? E é isso, e obrigado pelo espaço e, vamos curtir o dia do rock, sei lá, de Beatles a Stones, a Dead Kennedys, Rita Lee, enfim, é isso. É isso, muito bem. Tem contato para o pessoal entrar em contato com você? Bom, nós temos o @ da banda aqui, @Nick Vigarista e Nick, N-I-C, Vigarista, tudo junto, _oficial no Instagram. Muito bem. Fiuza, obrigado pela sua presença, viu, professor? Eu que agradeço o convite. Eu acho que eu sempre que me chamam para falar sobre música é algo do meu interesse, né? Toda a minha trajetória acadêmica teve relação com música, né? Mestrado, doutorado, essas formações que exigem, né, de um professor universitário. Mas a música e o rock tem um papel importante na minha vida e nas minhas pesquisas, nas orientações que eu faço dos alunos na universidade. O rock é importantíssimo dentro desse cenário, né? E eu estou aqui há 4 anos em Londrina e me alegro com a possibilidade de organizar futuramente o 3º Congresso Internacional de Estudos do Rock aqui na cidade, convidar músicos da cena do rock, quem sabe de Porto Alegre, do Rio, de São Paulo, a gente já vem conversando com alguns, e aproveitar os espaços de Londrina, né, essa cidade tão agradável, né, essa atmosfera que empolga, né, a gente poder organizar algo nesse sentido. Então agradeço uma vez mais o convite. Muito bem. E aí,
Obrigado, viu, professor? Obrigado, porque eu sei que você tem muito mais histórias para contar, muito mais livros para citar, né? Muito mais música para cantar, e você continua um roqueiro de plantão. Parabéns. Eu que agradeço, Marcão. Puxa, foi sensacional participar aqui. Enfim, é sempre muito bom falar sobre rock. Eu gosto de falar de Londrina, enfim, desse contexto todo aí que a gente estava colocando, e esse tipo de experiência que a gente está tendo aqui é fundamental para manter tudo isso vivo, né? Eu acho que, né, é um prazer muito grande. A gente está entre amigos aqui, enfim, né, é o que o Spinoza chamaria, né, não o da rádio aqui, mas o filósofo, mas está dentro também, né? Que foi meu professor, inclusive, foi professor nosso, né? Foi professor do Fábio também, né? O Spinoza falava, né, de encontro feliz, encontro alegre, né? Enfim, essa coisa que potencializa a vida dentro da gente, né? Isso é muito importante, né? Enfim, né, foi um barato isso aqui, né? Por mim, eu ficaria falando aqui até amanhã de madrugada, assim, né? Exato. Mas não vão faltar chances aí, tenho certeza que a gente vai se encontrar ao longo do caminho. Não, muito feliz porque vocês continuam mantendo a cena do rock, querendo ou não, abordando assuntos, né? O rock sempre abordou os assuntos com as suas músicas, na verdade com as suas letras, não é? E aí continuou acompanhando toda a evolução. Você tem 70 anos, ele continua extremamente vivo, atuante, não é? Independente dos novos símbolos, né? Independente das novas vertentes, né? Com várias relevâncias de mídia, né? O rock ele não ficou no subterrâneo, ao contrário, né? Você tem uma cena do rock transgressivo, do punk rock, você tem do rock atualizado, você tem do rock comercial, né? O rock internacional, o rock nacional. Eu percebo que canais de televisão continuam ainda, as rádios continuam tocando, não é? É porque você tem regiões da cidade que tem uma efervescência maior. Não é? Então, aqui em Londrina, concordo plenamente, existe alguns eventos em Londrina, como a Sexta na Concha Acústica, que é sempre de rock and roll, né? Toda sexta-feira o pessoal se encontra ali com muita gente, né? Chega a ter milhares de pessoas que gostam do rock and roll. Então, é uma cena em Londrina que tem muita banda de rock and roll, né? Em todas as vertentes. Já passou por lá, eu vi rocks alternativos, né? Rocks ácidos, punk rock, né? Rock mais comportadinho, no bom sentido das músicas mais conhecidas, né? Então, essa cena do rock em Londrina existe, sim, né? Existe mesmo. E aí eu queria que você terminasse, Fábio Silveira, apresentando a banda, e a gente vai terminar o nosso programa com uma música. Vamos lá, vou apresentar, não com o mesmo talento de apresentador de Marcão Careca. Que isso, cara? Gripado! Primeiro lugar entre os formandos, primeiro lugar na pós-graduação, essa senhora que é amada e odiada por todos nós, Nick Vigarista com ABNT. Errada. E agora está chorando, exigindo recuo.